Fala pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo foi atingido. O Corinthians precisava vencer e conquistou a primeira vitória na Libertadores. Ajustes ainda precisam ser feitos. O Vitor Pereira elogiou a torcida do Corinthians, disse que nunca viu nada igual e explicou as mudanças. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Você sabe que o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que existe, né? Lá você vai encontrar notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o seu time do coração, mercado da bola, transmissões ao vivo e de graça de 9 ligas espalhadas pelo mundo, isso mesmo, incluindo a Bundesliga, que está na reta final, né? Faltam 5 rodadas, o Bayern de Munique deve confirmar o título mesmo, o Borussia entra em campo no sábado, o Bayern de Munique no domingo, tudo isso você acompanha na palma da sua mão, sem custar absolutamente nada, ao vivo e de graça. É mole? O link está aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Sabe aquele 0-0? Foi o que aconteceu, né? O Corinthians precisava vencer, não importava como. Venceu, um gol contra, não importa. 3 pontos e o grupo todo embolado. Não fosse essa vitória, olha, porque esse Deportivo Cali venceu o Boca Juniors. O Boca que venceu o Always Red, o Always Red que venceu o Corinthians. Então o Corinthians precisava vencer o Deportivo Cali para que tudo fosse zerado e a partir de agora, né, o Corinthians consiga buscar os seus resultados, pelo menos em casa, fora também, enfim, classificar para as oitavas. Oitavas, outra competição. Até lá, obviamente, a tendência, ou pelo menos a esperança, é que o time esteja muito mais entrosado, mais encaixado, e aí, bom, aí é mata-mata, né? E aí é vida louca, e aí o Corinthians já vai em busca de mais um título da competição, que não vai ser fácil, a gente sabe disso. Agora, precisava vencer essa partida. Eu não achei a atuação tão ruim como muitos, como alguns estão questionando aí pelo que eu vi. Eu achei boa a atuação do Corinthians. Ela não foi, obviamente, comparada ao jogo como contra o Botafogo, outra circunstância, um time que ainda também está em formação, né? Chegando na Série A, em que no primeiro tempo o Corinthians conseguiu resolver com 2 individualidades especialmente, o William e o Paulinho, que acabaram saindo inclusive no intervalo, o Mantua também foi bem naquele jogo. Dessa vez, jogo de Libertadores, gente, não tem jogo fácil e mesmo assim, se a gente comparar as atuações das duas equipes, o Corinthians foi amplamente superior. Jogou praticamente no campo ofensivo. O Deportivo Cali teve uma ou outra chance? Teve, porque normal. Isso vai acontecer. Teve uma cabeçada que o Cássio fez uma baita defesa. No segundo tempo teve uma bola no travessão, acho que já estava impedido o lance. O Caldeira, que fez o gol contra, acabou perdendo um lance meio claro assim no segundo tempo. Mas só, realmente, de resto, teve uma cobrança do William que por isso aqui não foi gol, o Mantua chutou uma bola na trave, o Fagner acabou chutando, o goleiro defendeu, acabou saindo o gol. O De Amores fez outras defesas importantes, o time chegou ali, mesmo com a marcação do Deportivo Cali, perto de fazer 1, 2, 3 gols, mas isso não aconteceu. O gol acabou vindo numa infelicidade do zagueiro Caldeira e não importa, como eu disse. O mais importante era o resultado. De que forma aconteceu esse resultado? A escalação foi modificada em relação ao jogo contra o Botafogo e isso será uma tendência. Eu ouvi atentamente a entrevista do técnico Vitor Pereira e ele explicou que sabe das dificuldades do calendário e para que ele consiga dar muitas vezes a intensidade que ele precisa, ele vai precisar analisar fisicamente como é que está o elenco dele. Não quer dizer que o jogador de mais de 30 anos, o Renato Augusto também falou sobre isso, que ele vai ser sempre preservado. Mas se o jogador tem risco de machucar, ele vai ter que ter esse cuidado, como o caso do Paulinho, que jogou contra o Botafogo. O Renato não jogou contra o Botafogo, por exemplo. O Paulinho jogou, mas saiu no intervalo. Mesmo assim, chegou no final do jogo, ele já precisava de uma substituição. Com outros jogadores aconteceu a mesma coisa. O João Vitor, que ele pretendia colocar no segundo tempo, acabou tomando um cartão bobo. Aliás, essa decisão dele colocar o Gil com o Raul Gustavo foi talvez a principal polêmica da escalação, né? Muita gente questionou, poxa vida, tirou o João Vitor, botou o João Vitor no banco para manter o Gil ao lado do Raul Gustavo. É uma opinião minha, vocês que acompanham aqui já sabem, eu não acho que o Gil esteja tão mal assim como muitos estão defendendo, perseguindo até o zagueiro do Corinthians. Eu acho que, inclusive, tecnicamente, o Gil hoje é superior ao João Vitor. Ou está superior ao João Vitor. O João Vitor, que ano passado eu defendi na seleção brasileira, de tanto que jogou. Esse ano ele não consegue ter o mesmo desempenho, por enquanto. Pode ser que ali na frente, com 1 ou 2
ou alguns jogos na reserva, ele retome a condição. Ele e o Raul Gustavo fizeram uma boa dupla no jogo contra o Botafogo, mas eu super entendo você testar. Até porque ele já sabe que a dupla titular era Gil e João Vitor. No Rio de Janeiro ele testou o Raul Gustavo com o João Vitor. Agora ele testou o Gil com o Raul, tudo certo. Acho que é natural e eu gosto muito do Raul. Jogador que tem personalidade, gosto da saída dele pelo lado esquerdo. Ele compôs com o Fábio Santos, que também para muitos não deveria jogar. Eu também acho que o Piton é titular, mas às vezes por sistema ele opta por ter um jogador mais experiente por aquele lado, até porque ele teria o William ali muito acionado pelo lado esquerdo, como acabou acontecendo, então deu uma segurança um pouco maior, e o Raul é um jogador que tem uma boa saída de bola e tudo mais, pode compor por aquele lado também. A volta do Fagner nossa senhora, é uma tranquilidade para o lado do campo, e ele foi muito acionado pelo lado direito ofensivo, criou várias oportunidades, juntamente com o Mantuan, que também fez mais um bom jogo. Eu acho que o Mantuan ainda falta um pouquinho assim de ajuste, né, na tomada de decisão. Você vê que uma hora ele deu uma bola curta para o Paulinho, daqui a pouco ele deu uma esticada, né, mais longa, a bola acabou saindo pela linha de fundo, o Paulinho até pediu, né, esse passe um pouco mais qualificado. O Renato ou o Paulinho, quando caíam ali pela direita, né, e o Mantua tentava fazer uma combinação de jogadas, às vezes ele tinha uma dificuldade, mas é um jogador que corre muito, se dedica, se entrega e tem qualidade. Ele chuta uma bola na trave no segundo tempo, jogando pela direita, em que ele corta um marcador de canhoto, o De Amores faz uma defesa assim, né? No cantinho, busca, a bola bate na trave. Ali poderia ter saído o gol do Corinthians. Foi muito bem o Mantuan, que já tinha ido bem no Rio, fazendo uma cobertura nesse vai e vem com o João Pedro. Com o Fagner fica muito mais fácil, né? E aí o lateral consegue ter liberdade para poder apoiar, para poder atacar, e ele faz toda a diferença no setor ofensivo. Defensivo também, né? Mas quando o Fagner apoia, a gente já sabe que dali pode sair boa coisa. Ele deu ótimos cruzamentos, tanto para o Mantuan, depois ele toca uma bola no ponto futuro que ela vai chegar no Fábio Santos, e o Fábio acaba desperdiçando, mas foi uma jogada linda. O Fagner faz muita diferença. E aí no meio de campo, ele optou por abrir o meio com o Maicon, Paulinho e Renato. Pô, que meio campo. Só que tem um problema. O Paulinho visivelmente não está conseguindo ser o jogador que a gente espera dele. Eu também acho que o Maicon é titular. O Renato é o cérebro do time. Foi eleito pela Conmebol melhor em campo. Eu acho até que ele não fez um jogo brilhante, né, como a gente está acostumado a ver do Renato. Mas ele foi o cara que buscou o jogo, buscou espaços, tentou finalizar, não conseguia exatamente pela retranca feita pelo Deportivo Cali. Em muitos momentos ele tinha dificuldade porque estava sozinho por ali. O Maicon não podia subir muito, e o Paulinho muito marcado, não conseguiu se deslocar. Hoje o Paulinho é reserva, gente. O Paulinho, assim, é um craque de bola por tudo que já fez. Hoje está jogando um pouco mais à frente, né? Eu acho que ali ele vai render muito. Mas ele vai ter que dar uma dosada. Ele ficou 4 meses sem jogar. Quando voltou, o Silvinho estava tendo cuidado para colocar ele em campo. O Lázaro botou ele de titular. Depois ele teve uma sequência e agora talvez esteja sentindo um pouco. É normal. Só que ele não está conseguindo ser o cara que o Vitor Pereira precisa, que o time precisa. E o Juliano, para mim, não que assim, muita gente pode até estranhar esse comentário, né? Mas vem cá, o Juliano entrou, fez gol, deu passe, assistência, tá jogando tanto assim. Não, ele não tá tendo nem tantas oportunidades assim, tá jogando pouco. Mas o Juliano tem muito mais mobilidade hoje que o Paulinho. E na minha visão pode auxiliar muito mais o Renato nessa construção de jogo. E aí lá na frente você vai ter o William por um lado, e na direita você pode ter o Mantua, você pode ter o Mosquito, você pode ter o Watson, você pode ter o Roger Guedes na esquerda e o William na direita, enfim. E aí ele optou pelo Jô. Me perdoem, mas o Jô, ele não conseguiu executar da melhor maneira, mas ele foi escalado para cumprir uma função. E ele cumpriu. Ele segurou os zagueiros, ele fez pivô, ele tentou abrir espaços para os meias que cheguem e também para os pontas, né? Muito velozes, o Mantua e o William. Nem sempre ele conseguia, mas em vários momentos ele conseguiu fazer o pivô, puxar a marcação, conseguir atrair os zagueiros. É para isso que o Jô está ali. E não há outro jogador com essa característica no elenco, a não ser o Júnior Moraes, que recém chegou, sofreu uma lesão e talvez tenha perdido um pouco de espaço, de tempo na hierarquia para receber oportunidades. Também acho que tem que jogar, também acho que tem que ser mais usado, para a gente ver se ele vai jogar naquela função. O Roger Guedes tem uma função, uma característica completamente diferente.
ele ataca o espaço, ele corre, ele se movimenta, ele não joga de costas, ele não faz pivô. Então, tudo bem você jogar com o Roger ali, mas primeiro que ele não é dali. Ele faz a função, mas ele não é. Ele rende mesmo pelo lado do campo. E muita gente estranha, cadê o Roger Guedes? Eu acho que ele está um pouco prejudicado por isso. Ele não está conseguindo jogar na função que o consagrou. Inclusive no Corinthians, naquele derby que ele chega e resolve a parada, né? Jogando pelo lado. Só que ali tem o William, hoje no lado esquerdo, mas enfim, dá para jogar o William pelo lado direito e o Roger pelo lado esquerdo. Mas ainda assim você não tem um cara fixo ali na frente, a não ser o Jô. E ele tem dificuldade em alguns momentos, ele não tem mais a mesma mobilidade, mas ele faz aquilo que o técnico pede para ele. E ele tem feito. Eu não acho que ele seja, de novo, a solução, mas útil, ele acaba se tornando. No segundo tempo, depois do gol, o que o Vitor Pereira faz? É uma questão natural, ele disse até, do time recuar um pouco, porque você precisa se proteger. O resultado era o mais importante. Então, mais do que você construir outros gols, você precisava, se proteger para garantir os 3 pontos. E aí o Deportivo Cali acabou crescendo na segunda etapa. Ele tentou fazer algumas mexidas, como por exemplo a entrada do Dudu Queiroz no lugar do Maicon para liberar os laterais. E aí entra o Lucas Piton para poder fazer o corredor pelo lado esquerdo. Depois ele corrige isso colocando o Bruno Melo, dando uma retaguarda defensiva pelo lado esquerdo, quando ele tira o William pelo lado esquerdo. E ali o Lucas Piton vira um ponta e o Bruno Melo um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, ou praticamente um lateral. Só que ele também disse que estava pensando na bola aérea. Isso me chama a atenção, né? Muitas vezes a gente analisando o jogo de fora, né? Faz todo o plano tático aqui. Bom, ele tirou um ponta para botar um zagueiro pelo lado esquerdo, para subir o lateral e tudo mais. O treinador tem que pensar, inclusive, na questão da bola aérea, porque naquele momento o Deportivo Cali iria começar a jogar bolas na área do Corinthians e ele precisava se proteger nesse aspecto. O Bruno Melo também entrou por causa disso. E às vezes a gente nem se dá conta no decorrer do jogo. Ele disse que ia botar o João Vitor no lugar do Gil no segundo tempo, por causa dos contra-ataques. O João Vitor tomou um amarelo. Ele acabou repensando. E aí o comportamento do João Vitor, poxa vida, né? Prejudica todo, inclusive, uma ideia do técnico. Acho que o João Vitor, esse ano, precisa melhorar em vários aspectos. Conduta, amadurecimento e tecnicamente também acho que ele não está no mesmo nível, mas é um baita zagueiro e ainda pode se corrigir, pode melhorar. Para fechar, me chamou a atenção que o Vitor Pereira disse que não está acostumado a ver o que a torcida do Corinthians fez, de apoiar do início ao fim. Diz que nunca viu nada igual no mundo. Não deixa de ser um elogio para Fiel, porque realmente é diferente e isso vai fazer a diferença. Num jogo difícil, como esse contra o Deportivo Cali, em que não dava para negociar com outro resultado que não a vitória, um gol contra, um 0-0, ele foi muito por conta da torcida. O time jogou bem, ou melhor que o adversário, poderia ter jogado melhor, tem coisas a serem corrigidas, tá tudo certo, mas o time buscou o resultado. Só que nem sempre ele vem, e aí ele acontece justamente quando a torcida empurra por conta dessa pressão. Os jogos na Neoquímica Arena terão de ser assim, e o Vitor Pereira sabe disso. A gestão física vai continuar. Ele vai continuar alternando escalações. Isso pode prejudicar para você encontrar um time titular, um time base. Mas algumas mexidas precisarão ser feitas porque realmente não dá para colocar todo mundo em todos os jogos. O que vocês acharam da partida? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!